Agora a gente começa a ver um pouco mais sobre. A gente começa a sair um pouco mais da persona, da pessoa que fez a solicitação, e começa a entrar na parte que a gente vai desenvolver a parte de quem aprova, de quem vai analisar e de quem vai aprovar esses pedidos. Então, a gente vai entrar mais na parte do Model Driven, que é o aplicativo que a gente constrói baseado nos dados. No caso aqui, a gente tem uma visualização dos aplicativos de tela e de modelo. No caso de modelo, ele tem aquela cara bem mais parecida com o Dynamics, então a gente tem menos itens e telas, a gente tem uma navegação esquerda com as entidades, com as fontes de dados. Ah, mais acima a gente tem uma fita de configurações gerais. Abaixo dessa fita a gente tem ações que a gente pode executar dentro das entidades. E normalmente os conteúdos que a gente exibe. Então, no caso, pode ser um painel, pode ser uma entidade, dentre outros. Como eu disse, a arquitetura que a gente faz para construir o nosso aplicativo baseado em modelo, começa tudo pelo Dataverse. Então, se a gente vai desenvolver um formulário, a gente acaba desenvolvendo lá pelo Dataverse. Se a gente vai desenvolver uma regra de negócio, colunas a mais para a entidade, a gente faz tudo por lá. Aí, a partir do momento que a gente começa a criar o nosso aplicativo, a gente insere esses itens criados dentro da entidade no nosso aplicativo. Então, inclusive as entidades. Aqui a gente tem um exemplo de abordagem dos aplicativos baseados em modelo, onde a gente tem aqui um BPF, um Business Process Flow, que dá aquela ideia para a gente de passo a passo para construir de construção do processo dentro da entidade. Então, ele passa por várias etapas dentre elas essa que de começo, então, para a gente prosseguir nesse processo, a gente tem que executar algumas tarefas antes, e dar uma ideia de continuidade para a gente construir. Mais abaixo, a gente pode construir aqueles formulários de uma maneira geral, a gente pode construir os formulários baseados em seções, colunas, janelas e tudo mais, como a gente tinha visto anteriormente. Aqui a gente tem um pouco da construção do fluxo do processo de construção do fluxo. Então, para a gente ter essa noção de continuidade, a gente constrói como se fosse uma regra de negócio. Então, a gente define etapas, quais campos precisam ser preenchidos em quais etapas. A gente pode definir condições dentro desse fluxo para, se determinado campo precisar de uma condição, ou for atendido por uma condição, a gente executa a ação positiva, a ação verdadeira da nossa condição. E caso contrário, ele pula uma etapa e a gente continua nesse processo do fluxo. A lógica, a gente consegue utilizar a lógica como a gente fez na criação do campo calculado. Então, se a gente precisar fazer que algum campo tenha um valor que dependa de outro, dependa de uma fórmula concatenada com alguma outra informação, a gente consegue executar essas lógicas também de uma maneira bem fácil durante a construção de uma solução. Aqui a gente tem um pouco dos recursos do desenvolvedor. A estrutura em geral é bem robusta, então vocês puderam notar que em todo momento que a gente foi construindo a nossa solução até o momento, ele teve como parte o Solution Checker, que é para a gente validar se a nossa construção, nosso aplicativo, nosso fluxo, nossa entidade atrás de erros. Então, é uma estrutura que a gente tem, dentre outras aqui citadas no próprio slide,
para garantir que esteja tudo correto. Aqui a gente tem o início da construção de um aplicativo baseado em modelo. Como o aplicativo de tela, a gente também começa ou ali pelo make.powerapps, através da aba pela seção de aplicativos, ou a gente começa a construir dentro da nossa solução. No caso, a gente vai utilizar a nossa solução para começar a desenvolver nosso aplicativo. Aqui a gente já conversou também sobre a tabela, no caso a nossa entidade, onde vai ser a entidade que vai guardar as nossas informações. As colunas são os campos onde a gente guarda essas informações, então a gente pode ter vários tipos para guardar é, inúmeras informações. A gente tem as relações, que são uma forma da gente estabelecer ali uma comunicação entre uma ou mais entidades. A gente, em especial, a gente também tem o campo de escolha, que vai ser um dos pontos que a gente vai utilizar no nosso aplicativo baseado em modelo, que vai ser a aprovação da pessoa que foi solicitada. Então, a gente tem essas descrições aqui de alguns componentes que a gente vai utilizar em seguida. Aqui, novamente, falando um pouco sobre as tabelas e colunas que a gente já passou. Aqui também, novamente, a cara da criação dos campos de uma entidade. Aqui a gente tem uma visão do designer de aplicativos, então, como vocês podem notar, ele é um pouco mais limpo que na criação dos aplicativos de tela, até porque a gente não precisa nem inserir nem gerenciar tanto componente em tela. É mais a gente tratar das informações, adicionar as entidades, e a partir das entidades a gente organizar os formulários, as exibições, as regras de negócio, e tudo mais. Aqui a gente tem uma forma da gente construir a navegação. Mais à esquerda a gente tem como a gente constrói essa navegação. E à direita a gente tem a exibição dessa navegação construída no preview do nosso aplicativo. Então, a gente fez, no caso aqui, a gente tem duas áreas, uma de dashboards e uma de denominada inovação. Então, dentro dessas áreas tem os componentes que vão ser exibidos, no caso de dashboards, tem ali um dashboard construído como a gente viu que a gente pode construir dentro do Dataverse. E na parte de inovação, a gente tem as entidades, provavelmente as entidades que foram criadas ali no exemplo da imagem. Aqui a gente tem uma cara do design de formulários, que a gente já viu também. Inclusive, a gente também viu na entidade de conta. São os campos, a forma que a gente organiza os formulários que a gente for usar no aplicativo. Aqui também o design de exibição, que a gente também viu. A gente pode organizar os campos que vão exibir as várias linhas da nossa entidade. Aqui a gente também tem as regras de negócio que a gente acabou vendo detalhadamente ali atrás. E aqui temos o designer de fluxos de processo. Então, no caso, a gente constrói eles da mesma maneira que na regra de negócio. Então, a gente começa ali por um ponto inicial, provavelmente a primeira etapa do nosso processo. Então, dentro dessa etapa, a gente pode adicionar as colunas e campos que a gente achar necessário para prosseguimento das etapas. Então, vamos supor que ah, na primeira etapa a gente tem um preenchimento de cadastro. Daí, na segunda etapa, a gente verifica algumas informações desse cadastro. Aí na terceira a gente faz alguma ação. Aí a gente pode definir ter essa noção de continuidade dentro do processo, não simplesmente entrar e preencher um formulário inteiro de uma vez. E realizando isso num formato de passo a passo.
Aqui a gente tem um exemplo da criação de dashboard, então um dashboard é um agrupamento de gráficos que a gente cria, então aqui a gente tem um exemplo de como a gente pode organizar os dashboards. Aqui a gente tem um exemplo de um aplicativo de modelo, que foi incluso algumas informações de data nele, que foi o que a gente também fez na hora da criação do nosso ambiente. A partir disso, ele acaba exibindo algumas informações pré-criadas já para a gente ter noção de avaliação dentro do trial que a gente criou. Então, é uma forma da gente verificar o potencial também do aplicativo, da ferramenta e tudo mais. A gente pode criar páginas personalizadas, como a gente tinha dito anteriormente. A gente pode personalizar, excluir, adicionar tudo que a gente precisar. Então, se a gente precisar criar uma página com a visualização de um dashboard, de uma entidade ou de alguma outra informação que a gente queira colocar no nosso aplicativo, a gente consegue utilizando os aplicativos baseados em modelo.